Olá, hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: começou ontem a inspeção nas urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições do ano que vem. Isenção do imposto de renda a pessoas que ganham menos de R$5.000. Amanhã tem jogo da dupla Grenal e as más repercussões ainda rondam a dupla. Prefeitura de Bento Gonçalves suspende a licitação do transporte público no município. Posto médico legal da capital do vinho não atuará mais 24 horas por dia. Quinta-feira que vem, o DAER voltará a dar continuidade nos serviços de restauro da Ponte Ernesto Dornelles. E outras informações estarão presentes no Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, inicia o Jornal Últimas Notícias por aqui. Iniciamos falando do bloco Entendendo a Política. Falamos que ontem o Tribunal Superior Eleitoral começou o processo de inspeção nas urnas eletrônicas para as eleições do ano que vem. O primeiro passo foi a abertura dos códigos-fontes. Isso permite que universidades e representantes de partidos políticos fiscalizem e façam o teste do sistema. A presidente do TSE agora é a ministra Carmen Lúcia. E ela destacou que essa medida é essencial para a transparência do processo eleitoral. Outra notícia política de maior importância é que a Câmara ontem aprovou o projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. E essa promessa foi uma promessa do presidente Lula lá no início de sua campanha. Ele queria isentar pessoas que ganham menos de R$5.000 de declarar o imposto de renda. A aprovação foi por unanimidade. 494 deputados estavam presentes e aprovaram a ideia. Então vamos ver na prática essa ação do governo. A exemplo de quem ganha R$ 4.999, vai poupar, sabe quanto? R$ 4.400 por ano. Olha, ela ainda não foi aprovada. Então você que ganha R$ 4.999 ainda está pagando R$ 4.400 para o governo de imposto de renda por ano, Seria parte do imposto de renda. Essa regra, se aprovada pelo Senado, vai isentar 9,5 milhões de pessoas. Assim, 65% dos contribuintes brasileiros não pagarão imposto de renda. Esse projeto também beneficia de quem ganha R$ 5.000 até R$ 7.300, com uma carga menor de imposto do que o habitual. Conforme a renda se aproxima dos R$ 7.000, R$ 7.300, a mordida do leão vai aumentando, até chegar R$ 7.300 dá 23%. Isso, com as novas regras, o governo vai deixar de arrecadar 31 bilhões de reais por ano. Mas que mágica é essa que o governo está fazendo? Vou falar agora desse mas, porque o governo não dorme de toca. Pois a proposta prevê cobrar mais imposto de renda de quem ganha acima de R$ 50.000 mensais, podendo chegar até 10% em seu maior patamar, somando então os 27% de quem ganha acima de 7.300 e a alíquota de 10% dá 37%.
Aí vem o entendimento, né? O governo novamente vai dar benefício aos mais pobres, cobrando o imposto dos mais ricos. E aonde que eu quero chegar? Não sou a favor dos mais ricos e nem dos mais pobres. É que os mais ricos é que dão emprego aos mais pobres. Não sei se você notou isso. Sem eles não tem emprego. Se o governo espremer ainda mais os empresários com impostos, isso vai dar errado logo, logo. Presta atenção, tem o ISS, o ICMS, o IPI, o GPS, a contribuição sobre o lucro líquido da empresa, contribuição social e impostos comuns. E se a empresa tem veículos, tem que pagar o IPVA do veículo. Será que eu esqueci de algo? Ah, sim, tem o IPTU. As empresas também pagam IPTU. Tanto impostos que um empresário paga que nem dá para mensurar aqui. Pois para o empresário ganhar mais de 50 mil reais por mês, ele tem que ser diferenciado. Não é qualquer empresário. E eles pularão para fora da barca. Se ele ganha mais de 50 mil, ele pulará para fora da barca. E eu nem fiz a conta quanto dá 37 de 50 mil. Dá 3 mil e... é 37 mesmo, né? Daria 3.700 a cada 10 mil. 10 vezes 5, 15, barbaridade. Quase 20 mil. Não, quase 20 mil. Que coisa, né? Eu acho que eles pularão fora da barca. Vem acontecendo muito nesse governo, empresas fechando, saindo do país, indo ao Paraguai. Sabia que lá no Paraguai os impostos são mais acessíveis? Essas são as boas questões para nós analisarmos antes das próximas eleições. Tirar é um tipo de socialismo, né? Tirar dos mais ricos e dar aos mais pobres sem que eles façam um esforço para adquirir. Eu sou a favor de dar benefícios, mas o pessoal que ganha benefício tem que se esforçar. Eu tenho visto muito nas redes sociais o pessoal com cartões de benefícios do governo comprando bebida alcoólica. E agora tá meio difícil, né? Com essa questão aí dos etanóis aí, né? De botar uns remedinhos diferentes nas bebidas de álcool. Isso aí tá difícil. Mas eu já vi, tem vídeos na internet a monte. E esse negócio aí de não deixar jogar essa galera que ganha benefícios do governo. Aí as empresas que fazem esses jogos, mesmo sabendo que na legislação não pode ter jogos de azar, as empresas que fazem que estão pagando imposto, né? Aí as empresas que fazem jogos têm que saber que aquela pessoa que aposta não ganhe benefícios do governo. Eu seria a favor dessa pessoa que ganha benefício do governo também não votar. Não porque não deveria escolher, mas porque daria o seu voto a quem está dando dinheiro. Se você chega e dá milho para as galinhas todo dia, quando você chegar, você vai ser o escolhido. Pode chegar 20 pessoas com milho, mas se você chegar, você vai ser escolhido, porque você está dando comida, né? Então eu sou contra isso, mas isso é claro que não vai acontecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos respirar um pouquinho e vamos falar de esportes que também tá barbaridade, né? Nem dá muito para respirar aí. Pessoal, vamos começar a falar do Internacional. Ontem, meu Deus do céu. Ontem a rodada deixou o Internacional a 4 pontos. A 4 pontos da zona de rebaixamento, hein? Se perder do Botafogo, meu Deus do céu. Vai ficar a 1 ponto. Não entraria, né, na zona de rebaixamento nem se quisesse.
né? Porque ficaria 1 ponto, mas olha só a situação do Internacional. Vamos iniciar falando de Borré. Borré não tem vitórias, né? Borré não consegue fazer gols. Borré é um atacante vive de fazer gols, se alimenta de gols. E quando isso não acontece, a situação começa a ficar complicada. Sem contar que o bom futebol de Alan Patrick foi embora, né? Desde a metade do ano pra cá ele não apareceu. Uma situação que começa a dar medo na torcida colorada, pois o risco de rebaixamento, sim, como eu falei agora, é grande. A situação é complexa. Não sei o que pode acontecer, né? Amanhã o Internacional vai receber o Botafogo e o Botafogo está em quarto na tabela, com 14 pontos a mais que o Inter e 5 vitórias a mais que o Internacional. O time gaúcho tem os técnicos Emiliano e Ramon. Na realidade, é só o Ramon, né? O Emiliano também é técnico, mas é um auxiliar técnico. Eles ainda não se habituaram com a correria dos times gaúchos aqui do Sul, mas agora é hora de mostrar serviço, pois a pressão é enorme. Perder e empatar o Roger também conseguia. O que o Colorado precisa é vitórias. Essa parada de 10 dias da data FIFA dará ao Emiliano e ao Ramon mais tempo para implementar as suas táticas. Eu vou dizer assim, ó, Emiliano e Ramon, eles querem mais garra. Eles são mais pesados que o Roger. Então a galera tá nos treinamentos, a galera tá se esforçando bastante. Chega aí no jogo, não dá, né? Mas se amanhã tiver uma vitória, entra para a data FIFA com um pouco mais de fôlego. Às 18h30, Botafogo, Inter e Botafogo aí pelo canal Premier. As promoções, tem essas promoções, né? A mulher colorada leva 2 pessoas de graça. Não paga e leva 2 pessoas de graça. Eu acho que eles querem encher o Beira-Rio, mas tiveram 10 mil, 11 mil pessoas, 12 mil, sei lá, nessa última aí. E para encher o Beira-Rio não é assim, hein? Mesmo porque enche o Beira-Rio e a galera fica aí zoando os jogadores aí que não conseguem implementar as jogadas que os dias pedem. Bom, e o sócio entra de graça, a mulher sócia leva 2 pessoas. O sócio entra de graça e o sócio leva um acompanhante também de graça. Então, tudo para se repetir o público do meio da semana. Duplicar, triplicar. Quem sabe, né? Segunda, saberemos o que aconteceu no Beira-Rio. E da parte gremista, houve uma situação aí que a torcida não percebeu. Com muito afinco, né? Os olhos aguçados de alguns repórteres flagraram na partida do Santos e Grêmio, uma discussão entre Mano Menezes e Alex Santana. Ele entrou aos 18 minutos da segunda etapa e até o momento a discussão ainda não foi levada à direção do Grêmio. Mas é um assunto que tem que ser olhado com mais afinco, mais a fundo, pois as picuinhas têm que ser deixadas de lado em um momento tão importante do campeonato. Grando foi a bola da vez, como eu falei ontem, né, gremista, e deve ser utilizado novamente na partida de amanhã contra o Bragantino. Thiago Volpe, ele volta provavelmente só depois da data FIFA, lá no dia 16 de outubro. Não sei se volta dia 16, mas a data FIFA dá esse ato e dia 16 o Grêmio volta a jogar. Até lá o técnico Mano vai ter que ter algumas notícias boas do departamento médico, pois tem 10 jogadores de molho doentes, machucados, o maior número de desfalque do Campeonato Brasileiro. Nesse momento são 10, né? Um time inteiro, 10, quase um time inteiro.
Muitos fizeram e fazem a diferença, né? Tipo Balbuena, William, Bright White. Esses três aí sim fazem a diferença e os três estão lesionados. Sem contar que o Grêmio tem vários veteranos e por questões de desgaste físico, não tem eles à disposição o tempo todo. Tipo Marcos Rocha e Kahneman, que na última partida não atuaram. E nessa partida provavelmente atuarão. São vários os fatores a serem estudados por Mano, que também não terá a Alisson. Acho que o Marcos Rocha vai assumir a posição do Alisson. Eu vou dizer para vocês, a dupla Grenal está completamente perdida, né? Bom, temos o Bloco Esportivo e o Bloco Esportivo, você sabe, é um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Bom, pessoal, olha aí, ó. A Natal Fitness está com uma condição especial. Não é aniversário da Natal Fitness, mas é um super presentão para você. Todas essas peças de inverno que tem lá na Natal Fitness com 30 ou até 50% de desconto. Sentiu qual é que é? Ah, não dá para perder. 30 e 50% de desconto em todas as peças de inverno. É na Natal Fitness. Bom, voltando à nossa pauta, né? A Prefeitura de Bento Gonçalves suspendeu a licitação para a concessão do transporte coletivo urbano do município. A medida foi publicada no Diário Oficial no dia 1º de outubro. O processo de licitação era muito aguardado pela população como solução para os problemas pontuais de atendimento à comunidade. Pois a população aumenta a cada dia, você sabe, né? Os bairros estão se expandindo cada vez mais e a falta de transporte público fica cada vez mais aparente. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a decisão foi tomada para que sejam analisados pedidos de esclarecimentos apresentados por empresas interessadas em participar da concorrência. A Prefeitura informou que o processo será reaberto, mas ainda sem uma data definida. A sessão de abertura das propostas estava inicialmente marcada para o dia 11 de setembro. Posteriormente, foi transferida para o dia 8 de outubro, mas acabou sendo suspensa novamente. O sistema usual do município tem sido alvo de duras críticas relacionadas à frota, à regularidade dos horários e à falta das linhas, né? Bom, outra pauta, triste, né? Triste, eu tenho que dizer que é triste. Porque, na realidade, ontem pela manhã, aconteceu mais um acidente com carros agrícolas aqui no interior do município. Estes acidentes têm se tornado bem frequentes. O condutor dessa vez foi identificado como Pedro Paulo Tis, de 60 anos. O acidente ocorreu na linha Rosário, distrito de Tuiuti. De acordo com os relatos, ele conduzia um tuk-tuk. Tuk-tuk é que é popularmente conhecido, né? Tuk-tuk é aquele carrinho agrícola que se carrega uva, se carrega as frutas, né? E ele acabou tombando em uma estrada vicinal. De acordo, o acidente, né, ocorreu por volta das 9h45
E ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o agricultor já havia ficado preso embaixo do veículo e a vítima chegou a ser retirada pela guarnição, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi atestado pelo médico do SAMU, ainda no local da ocorrência. Esse é o segundo acidente fatal nesse mesmo formato, registrado em menos de um mês no interior de Bento Gonçalves. O acidente reacende um alerta sobre a segurança no manuseio de veículos e equipamentos agrícolas, especialmente em estradas do interior que não são bem sinuosas, né? E onde o relevo é acidentado demais. As condições das vias às vezes contribuem muito para o risco desses tombamentos. Essa é uma reportagem da revista Guia Turístico Rio Grande do Sul. Vamos a um pequeno comercial, o comercial da Harmony, deixa eu ver se eu acho aqui, ali ó. E a gente volta em seguidinha. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. E Natal Fitness, que tem essa super promoção em roupas de inverno, ó, tá friozinho. Vamos aproveitar. O posto médico legal aqui de Bento Gonçalves, vinculado ao Instituto Geral de Perícias, hoje é dia 3, né? Dia 1º de outubro, deixou de funcionar em regime de 24 horas. Pessoal, ele passou a atender apenas das 8 da manhã às 8 da noite, das 8 às 20. A medida foi motivada pela falta de efetivo, não tem gente para trabalhar. E foi duramente criticada aí pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, que denuncia os impactos diretos da restrição no trabalho policial e no atendimento à população. Com a mudança, as ocorrências registradas durante a noite e na madrugada, como exame de corpo de delito, perícias em flagrante, atendimento de vítimas de violência sexual e exames em casos fatais, precisarão ser encaminhados para a unidade de Caxias do Sul. É claro que a ação implica em maior tempo de deslocamento para os servidores, os policiais civis. O diretor da entidade, Rogério Ferreira Souza, ressaltou, abro aspas, além da dificuldade criada para os policiais civis, o deslocamento constante de uma cidade para outra gerará um custo significativo para as unidades policiais, que já lidam com grandes limitações orçamentárias. Fecha aspas. E fora isso, o fechamento parcial do posto médico legal de Bento Gonçalves também deve sobrecarregar o de Caxias do Sul. Você já pensou nisso? Lá em Caxias do Sul, eles deverão absorver a demanda de Bento Gonçalves e de outros municípios que eram atendidos aqui em Bento Gonçalves. Que coisa, né? Deixa eu tirar minha imagem da frente para você ver aqui. Essa é a Ponte Ernesto Dornelles, de fundo do jornal de hoje. Ela está novamente no nosso jornal porque esse trecho da Serra do Rio das Antas, a ponte, sofrerá modificações pontuais no tráfego. Na semana que vem, o DENIT e a Polícia Rodoviária Federal comunicam que a BR-470, né, onde está a ponte, né, entre Bento e Veranópolis, terá o seu tráfego interrompido a partir das 20h30 da próxima quinta-feira, dia 9, e a interdição se faz necessária para a continuidade dos serviços de restauro. As atividades serão realizadas durante a noite da quinta-feira e na madrugada da sexta, dia 10. Sendo que o processo, se der tudo certo,
o comboio retornará normalmente no dia seguinte, no dia 11. Mas se tiver alguns problemas, né, provavelmente ficará fechada em mais um meio-dia. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje, dia 3. Um grande abraço a todos. Vem chegando o final de semana. Espero que esse final de semana seja de muita utilidade para todos vocês. Um grande abraço e até segunda, pessoal. Tchau!